Iniciamos este magazine do triatlo pela prestação dos triatletas portugueses além fronteiras. Estas são já imagens da sexta etapa do Campeonato do Mundo de Triatlo de Elite, realizado na cidade alemã de Hamburgo. O eslovaco Richard Varga, juntamente com o jovem sul-africano Henry Schumann, lideravam o pelotão masculino após o segmento de natação. Atrás dele surgiu então Jonathan e Alistair Brownlee, da Grã-Bretanha, e o espanhol Javier Gomes. João Pereira concluiu o primeiro segmento na 23ª posição e o português estava 19 segundos atrás destes favoritos à vitória. Conscientes do perigo que representavam os corredores que vinham no grupo de João Pereira, os irmãos Brownlee e também o espanhol Javier Gomes impuseram um ritmo vivo no ciclismo que lhes permitiu chegar à segunda transição com cerca de 30 segundos de vantagem sobre o grupo perseguidor. Na corrida final, os três medalhados olímpicos voltaram a mostrar-se mais forte diante da decisão da prova para os últimos 1000 metros. Uma vez aí chegados, Alistair Brownlee percebeu que Gomes seguia com dificuldades o ritmo imposto por Jonathan, acelerou e os dois irmãos chegavam juntos à reta da meta, protagonizando um emocionante sprint final, desta feita favorável ao mais novo dos dois britânicos, Jonathan Brownlee. Esta é a penúltima etapa do circuito mundial, o triatlo de Estocolmo. O português João Pereira foi 18º classificado numa prova onde o inglês campeão olímpico Alistair Brownlee venceu e subiu ao primeiro lugar do ranking mundial. Na frente da prova, Alistair Brownlee foi o grande vencedor, relegando Javier Gomes para a segunda posição, enquanto que Jonathan Brownlee fechou o pódio desta prova de Estocolmo. Começamos então por olhar para o Campeonato Nacional de Clubes pela prova de Abrantes. O triatlo de Abrantes era a 7ª etapa do Campeonato Nacional de Clubes. Vamos agora ficar a conhecer o traçado que os atletas iam cumprir. Aqui o segmento de natação, com uma extensão de 750 metros, toda ela disputada em pleno Rio Tejo, no Aquapolis, em Abrantes. Aqui o segmento de ciclismo, um segmento de ciclismo com alguma dureza. Era um percurso com 20 km de extensão divididos em 3 voltas. Finalmente, 5 km de corrida, 5 km esses desenhados no Aquapolis, em Abrantes. Esta prova de Abrantes marcava o regresso à competição de Duarte Marques, depois de 5 meses parado devido a ter partido uma clavícula. Sim, vai ser uma prova dura, muito calor. Vai ser a minha estreia depois de um longo período sem competir. Já estou a treinar, não estou a top, mas já estou a treinar, já consigo treinar sem limitações e o mais importante, já me sinto com vontade de treinar, motivado para treinar, motivado para competir e penso que é o mais importante. Hoje venho aqui sem grandes objetivos individuais, mais pela equipa e para começar a ganhar ritmo, para começar a fazer umas provazinhas, voltar a andar ao nível que eu gosto e que estou habituado. Vamos então para o início deste triatlo de Abrantes com o segmento de natação, num dia marcado por extremo calor, o que deixava antever graves dificuldades e grandes dificuldades para os triatletas nesta prova de Abrantes, David Vaz. As temperaturas a subirem um pouco acima dos 40 graus, o que dá uma pequena ideia da dificuldade que os atletas iam enfrentar, se bem que aqui no segmento de natação é a parte fácil, digamos assim, partida de um pelotão muito bem composto, bem nutrido, não apenas em quantidade, mas também em termos de qualidade. Era uma prova que recebia a presença de João Pereira, ele que vinha de um excelente 8º lugar no Campeonato da Europa de Triatlo Elite, contava também com a presença, já vimos, de Duarte Marques, mas também do olímpico, tal como Duarte Marques em 2008, Bruno Paes, e uma série de jovens atletas que se preparavam para iniciar uma fase importante da sua preparação. Há algumas competições nacionais a surgirem nos seus calendários, depois seguiam-se estágios de altitude para então participarem no final do ano no Campeonato do Mundo. Já vamos vendo o Rui Terrinho, ele que juntamente com o Nuno Laurentino foram os atletas a partir mais rápido neste segmento de natação, com todos os grandes favoritos a surgirem ali bem colocados, também Vasco Pessoa a vir entre os primeiros. Eram, portanto, alguns dos atletas mais jovens que vinham ocupando as primeiras posições, pelotão extremamente alongado, enquanto que no setor feminino era Sara Tenrinho quem vinha na primeira posição. Estava-se a assistir então a uma luta intensa entre o Benfica e o Águias de Alpiarça, pelo comando da classificação geral deste Campeonato Nacional de Clubes. Aqui os homens da frente num bom segmento de natação, bastante rápido, apesar deste Rio Tejo, nesta passagem aqui pelo Aquapolis, ter uma corrente neste dia bastante forte também.
Sim, isso a fazer com que o segmento de natação tivesse tempo um pouco mais rápido do que é habitual. Isso também tem a ver com o facto do percurso ter sido desenhado com uma grande extensão dele a favor da corrente. Ainda assim, Filipe Azevedo, do Sporting Clube de Portugal, Rafael Ribeiro, João Pereira e João Serrano, os 4 a conseguirem destacar-se ligeiramente dos seus perseguidores imediatos, e vão ser eles quem vão formar um primeiro grupo. Depois o Rui Tenrinho, que grande parte do segmento de natação ocupou as primeiras posições, a perder algum terreno na transição, e os Águias muito bem colocados, com vários atletas no grupo perseguidor. Veja-se também lá no final Nuno Laurentino, e quem perdia algum terreno mais era Bruno Paes, que estava obrigado a fazer algo que ele está habituado, a fazer um segmento de ciclismo muito forte. Era também um percurso de ciclismo que estava propício a recuperações, uma vez que tinha algumas zonas técnicas, subidas difíceis e descidas também muito desafiantes, que vamos ter a oportunidade de acompanhar. Na frente da corrida masculina, 4 atletas, 4 clubes. Na corrida feminina, Sara Tenrinho saía melhor, seguida então de Liliana Alexandra e também da sua colega de equipa, Andreia Ferrum. Eram então as 3 atletas que ocupavam as primeiras posições. Entretanto, aquela que seria a grande candidata ao triunfo, Luísa Condesso, a perder algum terreno. E aqui regressamos à frente da competição, onde aquele quarteto com um homem do Sporting, um homem dos Águias, um homem do Sport Lisboa e Benfica, João Pereira, e também João Serrano, do Garmin Olímpico de Oeiras, iam demonstrando bom entendimento, enquanto que mais atrás Bruno Paes, essencialmente ele, ia recuperando posições e levando atrás de si a formação de um grande grupo. Quando vemos aqui uma das zonas mais duras do segmento de ciclismo, esta era uma subida que os atletas tinham que cumprir por 3 vezes ao longo do percurso. Aqui também uma das viragens, uma zona algo técnica, onde os atletas tinham que fazer uma viragem a 180 graus, João Serrano a sair muito rápido. Este é o grupo perseguidor do setor feminino. Aqui vinham Maria Eduarda Vidigueira, Catarina Larsen e Sofia Hipólito, que tentavam chegar à sportinguista Liliana Alexandra, que estava atrás do trio do Águias que liderava a prova. Eram Luísa Condesso, Sara Tenrinho, aqui a fechar o grupo, e também ali integrada a Andreia Ferrum. Portanto, uma estratégia de equipa bem montada no setor feminino. Aqui uma queda para Pedro Lajinha Palma, o atleta do Clube dos Galitos. Lá está aquela zona mais técnica, porventura ali alguma travagem naquela viragem a 180 graus, a fazer com que Pedro Lajinha Palma ficasse afastado da luta pelas primeiras posições. Era uma baixa de vulto, já que ele é de facto um dos melhores atletas nacionais, recorde-se, campeão nacional em 2011, um atleta que conseguiu precisamente esse triunfo aqui em Abrantes, portanto o percurso onde ele se dá muito bem. De regresso à frente da competição masculina, quase sempre João Pereira a ocupar ali a cabeça da prova, ele mais do que os seus colegas de grupo ia trabalhando muito bem, e aqui finalmente está feita a junção. Passávamos a ter um grupo muito numeroso, um grupo onde estavam já Duarte Marques, onde estavam já Bruno Paes, e aqui está Bruno Paes já a liderar este pelotão de forma autoritária. É claro, um dos atletas mais experientes deste pelotão, e os mais novos a terem ali algum respeito. Era Bruno Paes quem passava a ditar o andamento e a forma como se movimentava este grupo, criando também condições para uma mudança tática, digamos assim. Era a fuga, o ataque do seu colega de equipa, com Bruno Paes a fazer de tampão, a travar o grupo, e assim sendo passávamos a ter João Pereira, ele que é um dos melhores corredores a nível internacional, a chegar ao par de transição isolada e a permitir-se uma clara demonstração de poder. Ora, João Pereira tinha beneficiado ali do trabalho muitíssimo bom de Bruno Paes no ciclismo e estava aqui a ganhar tempo para os seus adversários que vinham atrás dele, mas que não conseguiam encurtar a distância para João Pereira. Era de facto muito difícil, até porque à medida que as horas iam avançando, também as condições de calor a fazerem sentir com mais intensidade, e isso a pôr toda a gente em dificuldade. Aqui na frente da competição feminina passávamos a ter não 3, mas 2 atletas do Águias, Andreia Ferrum e Luísa Condesso, e curiosamente era mesmo
mesmo Andreia Ferrun quem assumia as leads, quase sempre ela a imprimir o andamento, ainda assim um andamento que permitia que Luísa Condesse, hoje uns furos abaixo daquilo que é habitual nela, nesta fase ela também a levantar um pouco o pé na sua temporada, já que pela frente tinha o Campeonato do Mundo a acontecer no final do mês de setembro. Aqui era Duarte Marques, ele que também havia sofrido uma queda, aliás via-se ali nas costas os sinais dessa queda, tentava recuperar Duarte Marques, ainda assim condições difíceis. Aqui, já na fase final da competição feminina, era Andreia Ferrun quem se destacava da sua colega de equipa Luísa Condesse e partia à procura de uma vitória muito importante para ela, uma vitória moralizadora e sinal de que está de facto também no bom caminho para grandes prestações esta jovem atleta que é ainda júnior. A natação no início não correu assim muito bem. O ciclismo, tive a ajuda da Luísa, isso assim, juntámos um grupinho na frente com a Luísa, com a Sara, entretanto a Liliana acabou por descolar. Fizemos um bom trabalho de equipa, chegámos à corrida e foi lá que se decidiu. Na segunda posição terminaria Luísa Condesse, desta feita a não vencer, mas ainda assim muito satisfeita pela sua amiga e colega de treinos Andreia Ferrun conseguir aqui uma vitória que era muito importante também para a formação dos Águias de Alpiarce. Digamos que não estou nas minhas melhores formas, o meu objetivo é o Mundial e vou entrar num ciclo de treino para preparação para o Mundial e como ainda falta, vai ter de ser com calma agora. E estou num momento mais de descanso. O pódio feminino ficaria completo com outra atleta dos Águias de Alpiarce, portanto totalistas, era Maria Eduarda Vidigueira, a fazer uma excelente recuperação, tínhamos visto há pouco no segmento de ciclismo, a recuperar graças muito ao trabalho de Catarina Larsen. Aqui está o pódio com as 3 primeiras classificadas. Classificação final. Liliana Alexandre, uma boa corredora também, mas a perder tempo importante no ciclismo e a ficar arredada do pódio absoluto. E aqui é a fase final da corrida masculina com o João Pereira sempre a manter a liderança e a conquistar uma vitória muito merecedora depois de um grande trabalho por parte do seu colega de equipa, Bruno Paes. Atacou no segmento de ciclismo. Foi ali com a ajuda de Bruno Paes, o meu colega de equipa, que possibilitou ali a minha fuga e depois o grupo de trás optou por não trabalhar e para me puxar, então facilitou a minha fuga e a partir daí foi sempre, meti um passo forte para não ser apanhado e para conseguir ganhar distância e para conseguir fazer a corrida à vontade. Fiz as 2 primeiras voltas de corrida muito apertado e depois foi mais gerir a distância e facilitar e gozar um pouco esta paisagem bonita e esta vista de rio e este calor. E aqui, à semelhança do que tinha acontecido no lado feminino, era o mesmo clube a ocupar as 3 posições do pódio, só que no lado masculino era o Sport Lisboa e Benfica, com o júnior ainda Alexandre Nobre, ele que vai estar no Mundial também a representar Portugal, a ocupar o 3º lugar atrás do olímpico Bruno Paes. Conseguimos vencer mais esta etapa em clubes. Na geral também conseguimos meter os 3 primeiros da geral e melhor do que isto acho que era impossível. Aqui está o pódio com os 3 homens do Sport Lisboa e Benfica, João Pereira, Bruno Paes e o mais jovem Alexandre Nobre. Classificação individual também Filipe Azevedo, que tinha sido um dos primeiros à saída da água, tal como Rafael Ribeiro, a ocupar o 4º e 5º lugar. Em termos da classificação coletiva, vitória para Águias de Alpiarce no feminino e Benfica no masculino. Para a autarquia de Abrantes, o triatlo da cidade é uma forma de promover as infraestruturas desportivas do concelho. O triatlo tem-nos ajudado, digamos, a reforçar essa identidade de vivência desportiva. É com enorme prazer, é com muita satisfação que acolhemos toda esta gente ligada a esta modalidade, a esta fantástica modalidade. Em dias como hoje, de muito calor, ainda é de sublinhar esta virtude de campeões. É de facto uma modalidade de uma grande intensidade de esforço, de uma grande dedicação do ponto de vista desportivo e é com enorme prazer que recebemos toda esta gente, quer no âmbito da formação e nos escalões de formação como ontem, quer hoje aqui numa prova integrada no calendário nacional. Ficamos muito satisfeitos por, digamos, ajudar também esta modalidade
que é emergente e cada vez mais entusiasmante. E esperamos que nos próximos anos consigamos continuar a dar esta resposta que temos vindo a fazer nesta boa articulação com a Federação Portuguesa de Triatlo. A prova de Abrantes serviu mais uma vez para revelar o forte crescimento que o triatlo nacional tem vindo a registrar nos últimos tempos, fruto do excelente trabalho que está a ser desenvolvido pelos clubes e pela Federação de Triatlo. Fim de semana espetacular, portanto, esta organização da Federação de Triatlo e com o apoio da Câmara Municipal de Abrantes, acho que tivemos todos de parabéns, um excelente evento, com os melhores atletas nacionais, que são ao mesmo tempo dos melhores do mundo. É de facto um orgulho para nós e é a demonstração que o triatlo está bem vivo, está a crescer e aconselha-se. Portanto, desde os jovens aos veteranos, toda a gente participou, toda a gente gostou, apesar das dificuldades do tempo, que são uma contrariedade para a modalidade, principalmente quando está muito calor, e foi o facto, mas acho que decorreu tudo bem. Pronto, estamos todos de parabéns e o nosso obrigado ao município de Abrantes. O Fundão recebia a 10ª etapa do Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo, uma prova do Fundão marcada pela vitória de Bruno Paes em 8 edições. Ora, nesta 9ª edição do Triatlo do Fundão, a expectativa era saber quem iria suceder então a Bruno Paes. Vamos chegar aqui a conhecer os percursos deste triatlo do Fundão, segmento de natação com uma extensão de 750 metros, desenhados na barragem da Capinha, que se seguia um pouco mais de 20 km de um segmento de ciclismo muito interessante, muito desafiante também, que ligava a barragem da Capinha ao centro da cidade do Fundão, passando pelo Alto da Fatela e os atletas encontrarem a maior dificuldade. Percurso de corrida, 2 voltas, no total de 5 km pelas artérias da cidade do Fundão. Aqui temos os momentos que antecedem a partida, os exercícios de aquecimento por parte deste pelotão, as últimas indicações também aos atletas sobre o percurso que iam ter pela frente, um percurso bem desafiante, que já falámos há pouco, essencialmente no seu segmento de ciclismo, se bem que a corrida também a ter ali algumas zonas de descida e subida, que iam colocar à prova a capacidade dos atletas. Os atletas mais jovens dos escalões de cadetes e júniores também a terem aqui uma das etapas do seu campeonato nacional, e aqui temos então o pelotão agora já a abrir caminho para estes 750 metros, obviamente que níveis desportivos muito distintos tínhamos aqui na mesma prova, uma vez que em simultâneo tínhamos também uma prova aberta onde muitos atletas se iniciavam na modalidade, algo que estas provas de triatlo também proporcionam. Desde logo com Pedro Gaspar e ainda também David Luiz, assim como o Tomás Azevedo, a ocuparem as primeiras posições deste pelotão. Nuno Laurentino, outrora um dos melhores nadadores nacionais, também bem colocado neste pelotão, ele que representa aqui o Sport Lisboa e Benfica. No lado feminino ia-se assistir também a um despique muito interessante. Para já tínhamos Andreia Ferrum ligeiramente à frente de Melanie Santos e de Liliana Alexandre. Logo depois era Sara Tenrinho e Ana Ramos quem se perfilavam como algumas das candidatas às primeiras posições. Pelotão já extremamente alongado, num segmento de natação que foi disputado com fato isotérmico, um acessório, digamos assim, que é utilizado para proteger os atletas do frio, mas que acaba por também conferir alguma maior flutuabilidade, aumentando a velocidade a que é cumprido este segmento, tornando tudo muito mais rápido. A partir deste momento passámos a ter também David Luiz ainda mais próximo da frente, ele que era um dos atletas que surgia aqui no Fundão, vindo de um estágio em altitude, em Fonromeu, pensando, claro, na grande final do Campeonato do Mundo, final para a elite, prova única para os atletas do escalão júnior e sub-23. Aí está então David Luiz, agora a ocupar a liderança deste pelotão. É de referir que esta manhã no Fundão começou na barragem do Capinha com algum frio e algum vento à mistura, o que depois se veio alterar para o calor. Ora, portanto, a opção do fato isotérmico foi bastante bem-vinda para os triatletas. Sim, a água apresentar-se numa temperatura que não estava demasiado fria, portanto, com 21 graus, o uso do fato isotérmico acaba por ser opcional, não é obrigatório que todos os atletas utilizem, claro, mas a partir do momento que é opcional e há atletas que o usam, a natação ganha logo um cariz mais rápido e todos os outros a serem obrigados a fazer o mesmo. E aqui temos o momento da saída da água com David Luiz e Pedro Afonso Gaspar, também bom segmento de natação por parte de Rafael Ribeiro, e assim sendo, os Águias de Alpiarça contavam ainda com Duarte Marques
Marques ali nas primeiras posições, surgir em condições de conseguir mais uma vitória. Para já era ainda muito cedo, mas sem dúvida que neste segmento de ciclismo o trabalho de equipa poderia ter um peso fundamental. Boa transição por parte de Pedro Afonso Gaspar, o homem do Sport Lisboa e Benfica, que estava aqui também na luta, claro, por um lugar que lhe permitisse alcançar o título nacional no escalão júnior. Para isso precisava de ser o primeiro júnior a cruzar a linha de meta. Aqui já vamos vendo o triatleta olímpico em 2008, Duarte Marques, a assumir a frente do pelotão. Ora, o Águias de Alpiarça aparecia aqui na frente deste pelotão no ciclismo, segmento de ciclismo bastante bem composto e que iria dificultar as contas aos homens do Benfica, já que Pedro Gaspar aparecia aqui sozinho entre os homens do Águias. Neste grupo da frente e com excelente entendimento tínhamos 4 homens dos Águias de Alpiarça, que são os líderes do Campeonato Nacional, mas tínhamos também 2 outsiders, digamos assim, Filipe Azevedo, do Sporting Clube de Portugal, e ainda Pedro Afonso Gaspar, do Sport Lisboa e Benfica, mas com atitudes algo distintas. Filipe Azevedo a colaborar bem na frente, pensando mais no resultado individual, enquanto que Pedro Afonso Gaspar, muito disciplinado, ia-se resguardando na cauda do grupo, na expectativa que os seus colegas de equipa pudessem anular esta desvantagem, mas essa era uma tarefa que se perfilava algo complicada, uma vez que o entendimento entre estes 4 homens do Águias pode dizer-se que era perfeito, e contavam ainda também sempre com a colaboração de Filipe Azevedo, e assim sendo, vida difícil para quem perseguia, nesta fase que era a fase rápida do percurso, antecedendo a zona mais difícil, aquela onde os atletas agora estão. Duarte Marques, vindo também de um estágio de altitude e recuperado já da lesão que o afetou à conta de uma queda, a imprimir um ritmo muito forte, também com Paulo Maciel Júnior a fazer um ataque que iria dividir mesmo aquele grupo da frente. Passámos a ter apenas 4 atletas, eram eles Filipe Azevedo, Duarte Marques, Paulo Maciel Júnior e Pedro Afonso Gaspar, a mostrar-se muito bem e a abrir aqui caminho para, quem sabe, conquistar o título nacional no escalão júnior, uma vez que ele já havia ganho na primeira etapa disputada em Alpiarça. Aqui a passagem por Valverde, uma zona espetacular com muito público. Ora, neste sobe e desce constante a caminho do fundão, este quarteto estava a impor um ritmo endiabrado, eles que iriam chegar com alguma vantagem ao parque de transição. O homem do Benfica aqui não querer deixar fugir os homens do Águias, e também Filipe Azevedo do Sporting, que vinha aqui também a colaborar muito bem com Duarte Marques, ele que estava na frente do grupo. Apesar de não colaborar com os adversários em termos da classificação coletiva, Pedro Afonso Gaspar, naturalmente, a aceitar a boleia, digamos assim, uma boleia que o levaria a um título, obviamente desejado, um título individual no escalão júnior, que estava também aqui em disputa. Recordo-se, esta era a segunda etapa, fica a faltar uma, mas como a classificação final resulta das 2 melhores pontuações, Pedro Gaspar tem uma pontuação perfeita e, portanto, será campeão nacional. Aqui já a chegada ao segundo parque de transição, junto ao pavilhão multiusos no fundão, uma zona muito espaçosa onde estava instalado um parque de transição. E aqui a saída para os 5 km de corrida, que começavam em descida, com Filipe Azevedo e Duarte Marques a serem os mais rápidos na transição, desde logo com Filipe Azevedo a mostrar-se em bom plano e Duarte Marques um pouco mais na expectativa durante a primeira volta. Duarte Marques aqui a ceder a frente da corrida a Filipe Azevedo, contudo o homem do Águias de Alpiarça aproveitou a subida da Avenida da Liberdade no coração do fundão para ganhar alguma distância e distanciar-se assim do sportinguista Filipe Azevedo. Fazia tudo para manter aquela referência visual que constituía Duarte Marques, uma vez que atrás Paulo Júnior também não desarmava. Em termos coletivos, cenário interessante para os Águias de Alpiarça. Aqui vemos a primeira classificada da competição feminina, era Melanie Santos, que estava já nos metros finais do percurso de ciclismo. Atrás dela tínhamos as coisas também muito equilibradas. Aqui é a Andreia Ferrum, a segunda classificada da competição feminina, mas as diferenças entre a segunda, terceira e quarta classificada, essas eram muito curtas. Vemos a líder, a atleta do Alhandra Sporting Clube, excelente prova para ela, diga-se, Melanie Santos, a iniciar o segmento de corrida. A segunda classificada, Andreia Ferrum, também a partir em perseguição, mas depois aqui Sara Terrinho vinha integrada neste grupo, assim como a Liliana Alexandre. Neste grupo víamos ainda também a Érica Cardigo e ainda aqui de azul a Ana Ramos. Portanto, a luta pelo pódio feminino a estar extremamente acesa e a proporcionar um espetáculo muito interessante ao muito público que estava nas ruas
para assistir a esta prova, se bem que este ano sem a presença do campeão local, digamos assim, Bruno Paes, que neste mesmo dia venceu uma prova no Rio de Janeiro, no percurso que há de receber a prova dos Jogos Olímpicos em 2016. Liliana Alexandre começava a isolar-se na terceira posição. Ana Ramos do CAP já sentiu alguma dificuldade, ela que nos dias que antecediam a prova se mostrava algo atormentada. Aqui a líder, essa estava imperturbável e já ia caminhando para a fase final da prova com uma vantagem confortável sobre Andreia Ferrum, que, recorde, havia ganho a etapa de Abrantes, que acompanhámos também neste magazine. Ora, uma corrida muito interessante também de Liliana Alexandre, ela que estava na terceira posição e conseguiu ganhar a Ana Ramos alguma vantagem que lhe permitia assegurar a terceira posição. Na frente da corrida, Melanie Santos acabava por se sagrar vencedora desta nona edição do Triatlo do Fundão. Bom ensaio para a jovem do Alhandra, que, tendo em vista o Mundial, se apresentou em muito boa forma nesta prova do Fundão. Ali a prova em menos de 1 hora e 5 minutos a vencer. Segundo lugar para Andreia Ferrum, do Águias de Alpiarça, que também esteve muito bem novamente no Fundão, depois de ter estado em bom plano no Triatlo de Abrantes, aqui a garantir a segunda posição. A fechar o top 3, a sportinguista Liliana Alexandre, que fez um bom segmento de corrida. Liliana Alexandre tinha sido então a terceira classificada à saída d'água e conseguiu mesmo terminar a prova nessa posição, a atleta do Sporting Clube de Portugal. Aqui também um momento de consagração das três primeiras, com Andreia Ferrum na segunda posição. À cabeça temos Melanie Santos, Liliana Alexandre e vemos também vários atletas do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça a ocupar o top 8. E depois de se livrar de Filipe Azevedo, Duarte Marques estava a caminho da sua primeira vitória da temporada e ia inscrever o seu nome como um dos vencedores do Triatlo do Fundão, que para já conhecia apenas o nome de Bruno Paes como vencedor. Recorde-se, os dois foram os representantes nacionais nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, portanto grande satisfação para o atleta do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça, que vai ainda neste final da temporada tentar revalidar o título de campeão nacional e, portanto, satisfação enorme para Duarte Marques, que aqui cruza a linha de meta. De Alpiarça, depois de uma lesão difícil, de regresso. Na segunda posição ficava este jovem atleta, ainda sub-23, Filipe Azevedo, do Sporting Clube de Portugal. Uma boa temporada está ele também a fazer em 2013 e aqui a conseguir mais um pódio. Aqui também a chegada do terceiro classificado, Paulo Maciel Júnior, ele que esteve em destaque no segmento de ciclismo. Voltei a treinar forte. Hoje foi o primeiro teste a fundo e correu bem, senti-me com força, senti que consigo andar rápido e forte. É certo que ainda é uma distância sprint, mas foi um bom teste para a próxima semana em Aveiro, onde vai ser a primeira etapa que eu vou disputar para o título do Campeonato Nacional Individual. É esse o meu grande objetivo para esta época e, pelo menos, para já os indicadores são positivos. Aqui o momento de consagração dos três primeiros classificados, Duarte Marques, Filipe Azevedo e Paulo Maciel Júnior, também a tabela classificativa. Veja-se ali o quarto lugar de Pedro Afonso Gaspar, mas ele era o primeiro entre os júniores e, portanto, a conseguir o título nesse escalão. Ao cabo das 10 etapas do Campeonato Nacional de Clubes e no setor feminino temos a liderança dos Águias de Alpiarça, seguido do Sporting Clube de Portugal e do Garmin Olímpico de Oeiras. No setor masculino, liderança também para os Águias, aqui seguido do Sport Lisboa e Benfica e do Sporting Clube de Portugal, prometendo um duelo renhido até ao final da temporada. O retomar do triatlo na cidade do Fundão é para a autarquia local uma forma de promoção das qualidades naturais do concelho. Esta prova tornou-se uma prova clássica do calendário nacional, aqui com o campeoníssimo Bruno Paes, um filho desta terra, e para nós é uma redobrada alegria ter uma prova que, acima de tudo, consegue explicar e demonstrar os ativos que nós temos na área da natureza, um território vastíssimo, rural, a partir da barragem da Capinha, toda esta zona do regadio da Cova da Beira, até chegar aqui à linda cidade do Fundão, aqui encostada à Serra da Gardunha. Por isso é uma forma excelente de promover e demonstrar que o Fundão e esta região, na área do desporto de aventura, na área da natureza, tem excelentes condições, que o triatlo ajuda muito a promover.